A paz do Senhor Jesus a todos e a todas, né? É com grande alegria que venhamos mais uma vez falar aqui, né? A palavra do Senhor Jesus, que é o nosso alimento diário, né? Que é o que nos fortalece, nos coloca de pé e que nos ajuda a vencer as adversidades da vida, né? Vamos ler a palavra lá, aleluias, no Salmo 2, amém? Aleluia. Salmos 2, glória a Deus, Salmo 2, versículo 9 até o 12, amém? Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmos 2, versículo 9 até o 12, amém? Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os pedecerás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereça no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Glória a Deus, né? Aleluias. Deus seja louvado, não é verdade? No versículo 9 aí, né, irmãos? O que Deus fala aí, né? Tu esmigalharás, né? Como uma vara de ferro, tu hospedecerás como um vaso de oleiro, né? Olha aí para você ver. O que Deus nos ensina aqui? Este versículo, aleluia, glória a Deus. Aqui o Senhor está dizendo para nós o quê? Que Ele estando na nossa frente, Ele estando em primeiro lugar na nossa vida, aleluia. Nós sabemos que quem faz por nós é Ele, quem luta as nossas pelejas, quem luta as nossas guerras é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que não há outro a não ser o nosso Deus, aleluia, que está conosco, nos guardando, que nos garante a vitória. Olha aí, amados, no versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este versículo enfatiza o que, irmãos? Porque ele fala para a gente ser prudente, manso como a pomba, prudente como a serpente, né? E entender que é Jesus que dá, aleluia, a última palavra. É Ele que dá o discernimento, a sabedoria, o conhecimento, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, pois esse nosso Deus é maravilhoso, aleluia. E bem-aventurados são todos quantos nele se refugiam. Aleluia, glória a Deus, né? Este versículo destaca a segurança e a bênção que vem para aqueles que refugiam em Deus. Aleluia. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Aconselha nós a servirmos ao Senhor com respeito e humildade e se alegrar nele com reverência. Aleluias. O Salmo 2, amados, fala sobre a soberania de Deus e a autoridade. Ser ungido que é Jesus Cristo. Os versículos 9 e 11 enfatizam a importância da gente se submeter a Deus e ao seu Filho para evitar a ira de Deus e alcançar a bênção. Porque nós sabemos que aquele que está obedecendo está no caminho certo. Mas quando há desobediência traz maldição, não é verdade? Porque a desobediência traz maldição, aleluia. Mas nós temos que andar segundo o Senhor quer. Nós temos que submeter à vontade do nosso Deus, né? Estes versículos, irmãos, são um chamado à submissão e ao respeito pela autoridade de Deus e do seu Filho. Ele nos lembra que se queremos ter a paz, a bênção de Deus, devemos nos submeter a Ele e servir Ele com temor e alegria. Aleluias.
porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, né? Aleluia, oh glória a Deus, Senhor é o nosso Pai, é o nosso Rei. E os versículos 9, irmão, 11, são relevantes para todos os homens e mulheres, independente, irmão, de sua posição social ou política, ou seja, ele juiz, ela juíza, ele polícia, ela polícia. Mas ele nos lembra que todos nós devemos respeitar e submeter a Deus e servir a Ele com respeito e humildade. Não importa qual é a tua posição. Não importa se você é um faxineiro, se você é um porteiro, se você é um juiz, se você é um governador, não importa, o importante é você obedecer à voz de Deus, continuar sendo humilde, não deixar o nosso nariz crescer e entender que Deus é quem faz, que Deus é quem opera, é Ele que faz o milagre na minha e na tua vida e que sem Deus não existiria eu, não existiria você. Nós temos que entender que Deus está acima de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é o nosso Rei, né? E bem-aventurado, aleluia, são os que confiam no Senhor, não é verdade? Bem-aventurados são os que entregam a vida ao Senhor, serve a Ele com alegria, aleluia, com tremor, não é verdade? No 12 aqui fala, beijai o filho para que não se ire e pereceis no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aqui está dizendo para a gente ser sábios, né? Até como educar os nossos filhos, né? Aqui a palavra do Senhor, ela enfatiza a grande importância, né? Aleluia. Do homem e da mulher de Deus para ter a criação de seus filhos, né? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus de poder, esse é o nosso Deus, aleluia, que está nos guardando, que está nos protegendo. Esse é o Deus, aleluias, maravilhoso, né? Porque aqui fala, beijai o filho para que não se ire e pereceis no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Felizes são todos os que nele refugiam, porque aqui contém, irmãos, uma mensagem poderosa sobre a soberania de Deus e a necessidade de honrar a Jesus Cristo, para que nossos filhos vejam em nós, nossa, minha mãe e meu pai tem, né, uma vida íntima tão linda com o Senhor Jesus. Olha ali, eu vejo a minha mãe orando tal hora, eu vejo a minha mãe jejuando, eu vejo, através até dos nossos testemunhos de vida, amados, os nossos filhos verão, através do nosso testemunho de vida, a glória do Senhor se manifestar. E através disso, amados, nós podemos até ganhar os nossos filhos, nosso esposo, nossa família para o Senhor, mas através do nosso testemunho, não é verdade? Porque se eu e você não darmos testemunhos de filhos e filhas do Senhor, né? A gente vai estar dando testemunho errado. E ao invés de colocar eles na presença do Senhor, o que nós vamos fazer? Vamos afastá-los. Então nós temos que pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor, né? Glória a Deus, que Ele continue, aleluia, nos abençoando, que a gente venha continuar na presença, que a gente venha continuar sendo luz para todas as pessoas, né? Para que o Senhor venha fazer em nossa vida, né? Cumprir a promessa dEle que Ele tem para mim e para você. Mas, irmãos, aleluia, nós precisamos honrar a Jesus Cristo. Nós precisamos entender, amados, que Ele é a autoridade, que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Ele, aleluia, é o nosso Deus e não há outro acima do nosso Deus, somente a Ele a ser adorado, porque esse Deus é maravilhoso, aleluia, esse Deus é poderoso, aleluias, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, né? Então vamos continuar, né, na presença desse Deus, aleluia, porque todos os que confiam no Senhor, aleluia, e têm esperança, a promessa da salvação, Jesus, ele tem a promessa para nós,
e Ele nos dará, aleluia, a promessa, Ele fará a promessa em nossa vida, mas nós temos que entender que nós temos que submeter-nos a Ele, mostrar humildade e reverência e reconhecer a sua soberania, porque Deus é maravilhoso. A Ele toda honra e toda glória. Amém? Esta é a palavra que eu deixo para os irmãos, que Deus, que o Espírito Santo venha falar mais e mais no coração dos irmãos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.